Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é O Beijo do Rio. Como sempre aqui nos vídeos de análise, gente, eu vou falar um pouquinho primeiro do livro sem spoilers, depois eu falo mais especificamente sobre a minha opinião, com daí sim cenas detalhadas do livro. Se você é novo aqui e não é inscrito no canal, gosta de conteúdo, não deixe de se inscrever e, claro, se gostar desse vídeo, dar o seu like. Se você for fazer compra na Amazon, vocês podem utilizar o link que tá aqui na descrição do vídeo e automaticamente vocês me ajudam com o canal. A minha edição do livro, gente, é essa aqui. Eu recebi pela Tag Inéditos e o livro foi escrito pelo Stefano Volpi, que é um escritor brasileiro, e o livro também se passa no Brasil. O livro se passa em Água Doce, que fica situada perto de Paraty. Conta a história, então, do Daniel, que é jornalista e cresceu em Água Doce e tem uma infância bem conturbada. A gente vai, ao longo do livro, aprendendo um pouquinho mais sobre o Daniel e também aprendendo um pouquinho mais sobre a cidade de Água Doce. Atualmente, o Daniel mora em São Paulo e trabalha para uma revista e ele é um repórter investigativo. Então, as histórias dele são investigativas, mas é uma questão mais tecnológica, mais de empresa, nesse sentido. Até que a Jéssica vai procurar por ele em São Paulo para contar que o Romeu, amigo de infância do Daniel, morreu. Logo no início do livro, a gente está lendo um capítulo que se passa dentro de uma peça de arte, que é Romeu e Julieta, só que adaptada para ser Romeu e Júlio, como se fosse um casal homossexual que tivesse no papel de Romeu e Julieta. E essa peça está se passando em Água Doce. Então, quando o personagem Romeu vai lá e faz a cena final de suicídio, de morte, acontece alguma coisa e Romeu morre. Então, é isso que Jéssica vai atrás de Daniel, porque Romeu na peça é o Romeu, amigo do Daniel. Então, no início, isso aqui pode ser até um pouquinho confuso. A polícia declarou suicídio, mas a Jéssica, que é a mulher do Romeu, não acredita nisso, nem o Daniel. Então, eles começam a investigar um pouco mais a fundo. Daniel volta pra Água Doce com sangue nos olhos, querendo saber o que aconteceu, mas infelizmente ele tem que ficar na casa da família dele, com quem ele não fala há anos, e que tratou ele muito mal quando ele era jovem. Então, o livro, gente, ele é de suspense e ele é investigativo. A gente vê um Daniel um pouquinho despreparado em questão de investigar crimes, mas ele vai aos poucos descobrindo um pouco mais. É complicado porque emocionalmente para ele estar em Água Doce é muito difícil. E ele tem vários problemas psicológicos que foram ocasionados pelo tempo dele naquela cidade, que é extremamente esquisita. As pessoas são muito esquisitas. Quem lá é normal são pessoas que estão querendo fugir de lá a todo custo. Então ele reencontra com a família dele, conhece o sobrinho dele, que é filho do irmão dele, que também mora na mesma casa que o Daniel tá ficando, e ele se sente um estranho naquele lugar e tudo vai recarregando ele emocionalmente. Então, enquanto ele tá lidando com toda a investigação, ele também tá lidando internamente com os problemas dele. E o interessante desse livro, gente, é que as duas coisas se casam. O trauma da infância dele vai se casando com a história. Por quê? Porque o Romeu sempre esteve presente na infância dele e ele nunca entendeu direito o que aconteceu pra ele ter todos os traumas emocionais que ele tem. E isso acaba envolvendo todas as pessoas que ele precisa investigar. Então as duas coisas vão se cruzando ao longo do livro e é muito legal de ver. Faz tempo que eu não leio um livro que eu recebi da Tag e eu dou nota 10 pro livro. Eu dei nota 10 pra esse livro, eu gostei muito. É cheio de reviravolta, é cheio de plot, é muito bom. Ele é pesado e ao mesmo tempo ele é envolvente, então, sim, gostei muito. No início demora um pouquinho mais pra leitura engrenar bem, porque como o Daniel é um pouquinho transtornado, fica um pouquinho confuso, sabe, do que tá acontecendo, mas logo vai, assim, depois dos primeiros capítulos, a leitura te envolve, te surpreende. Eu gostei muito mesmo, pra mim é um bom suspense, é um bom livro investigativo. E é isso que eu posso contar pra vocês, gente, sem dar muito spoiler, mas pode dizer pra vocês que vale muito a pena ler um pouquinho mais sobre o Daniel. Esse livro do Stefano Volpi, eu me surpreendi muito, eu não tinha tanta expectativa, porque os últimos livros da Tag não estavam me dando tanta animação de ler, e esse eu gostei demais, e eu gostei muito especialmente por ele ser brasileiro. Eu acho que eu nunca tinha lido um suspense que eu tinha dado 10 que fosse brasileiro, então fiquei muito contente mesmo, e já quero ler um pouquinho mais sobre os outros livros do autor. Falando um pouquinho mais sobre a minha opinião, gente, eu vou começar falando, e agora sem spoilers, sobre a única coisa que eu faria diferente nesse livro, que é o encerramento. Lá no fim, quando a gente vê aquela questão do vídeo do Romeu, fiquei chocada que tudo era um plano do Romeu e da Jéssica pra expor os horroridades da cidade. Eu fiquei chocada mesmo. Eu não esperava que isso fosse, eu não esperava mesmo. Eu esperava algumas coisas ao longo da trama que pra mim foram ficando claras aos poucos, eu acho que essa era a intenção do autor, mas isso eu não esperava mesmo que tinha sido intencional e que a Jéssica e o Romeu tinham tramado isso pra acabar com o Dedo do Apóstolo. Eu não esperava mesmo. Então gostei muito, mas ao mesmo tempo que a gente vê ali na íntegra o vídeo do Romeu, eu gostaria de ter visto parte das reportagens do Daniel.
porque a gente sabe ali que ele publicou, que foi um sucesso, que o pessoal foi preso, enfim. Mas eu queria ter lido partes, porque é tão pessoal pra ele que eu gostaria de ter visto trechos no fim do livro, sabe? E a única ressalva, a única coisa que eu faria diferente nesse livro, que eu acho que me faria favoritá-lo, porque eu dei 10, mas ele não foi o favorito. Então, faltou isso pra mim, faltou isso, essa coisinha assim, e eu faria isso porque eu gostaria muito, muito de ter visto a reportagem dele, porque o livro todo é em torno dessa reportagem e poderia não ser inteira, mas pequenas partes já iam me deixar feliz. Os plots que mais me surpreenderam foi o da morte da Olga. Eu não esperava que a mulher fosse se matar, fiquei chocada que ela se matou no meio da igreja e as pessoas depois acusaram o Daniel. A partir dali, né, foi tudo por água abaixo mesmo, fiquei chocada mesmo que ela se matou, não esperava que fosse acontecer. Toda a trama do estupro dos meninos foi muito mais pesada do que eu imaginei que fosse. Eu desconfiava que podia ter alguma coisa de abuso, porque quando começou a inserir um pouco mais o Lucas, o sobrinho do Daniel, eu fiquei tipo, mas gente, que estranho isso que ele tá sentindo, tá muito esquisito. E daí o cara lá foi lá, mostrou aquela cena que o cara foi falar com ele, chamou ele de lindo e era um cara adulto. Eu pensei, alguém tá tentando abusar desse menino. Eu pensei que era alguma coisa assim, só que eu não imaginava o tamanho da trama, eu não imaginava o quão pesado era, eu não imaginava que tinha acontecido com o Daniel anos atrás, que eles faziam isso com todos os meninos da cidade, basicamente, e que a família ainda recebia um dinheiro pra isso. Eu fiquei chocada, eu não esperava, sabe? Eu não tinha essa expectativa que fosse uma trama tão grande. Eu achei que tinha corrupção, tinha lavagem de dinheiro, tudo isso que o Daniel também achava. Eu não imaginava que era tudo isso. E o Daniel ali no meio dos traumas dele emocional, foi preciso ele se lembrar do trauma que aconteceu com ele pra desvendar tudo o que aconteceu. Eu fiquei chocada. E, né, no fim ali a gente vê o Daniel sequestrado, leva um Lucas pra, tipo, deixar o Daniel ainda pior, né, emocionalmente, pra piorar a situação. E no fim o apóstolo acaba se matando, porque pra ele era melhor morrer, se matar, do que ser preso, por isso que ele se mata. E ele perdeu tudo na vida e bem feito, esse merda. Assim, ó, que nojo desse homem, que nojo. Muito nojo, todos eles, todos aqueles caras que participam. Eu fiquei muito braba que o pai do Daniel fez isso com ele. E apesar de tudo que a mãe do Daniel fez, que ela aceitou dinheiro e tal, eu fiquei chocada que ela foi até lá e buscou o filho dela. Assim, ela teve que reunir muita coragem pra fazer isso. Eu gostei do encerramento deles, que não foi um perdão, mas foi tipo, eu entendo um pouco do que porque tu fez o que tu fez, sabe? Então, foi bom pro Daniel ter um encerramento emocional dele, sabe? Pra ele reviver aquilo que ele passou e olhar, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Foi isso, e conseguir se curar de fato, porque ele não conseguia se curar, porque ele não conseguia olhar pro próprio passado. Fiquei feliz sim que o pai do Daniel morreu. Eu queria ter visto o irmão dele morrer. Aquele idiota. Ficava zoando o Daniel quando eles eram pequenos. Foi ele que começou tudo aquilo. Fez o Daniel, contou pros pais dele que o Daniel tava lá com o Romeu, sabe? Fez um caso daquilo, um baita de um preconceito. Fez o pai do Daniel levar o guri lá pra aquele lugar. Então, assim, essa tal de agenda, meu, é um horror, é um horror. E eu fiquei tão surpresa porque eu não esperava que fosse ser tão horror e tão pesado. Então, eu não tava esperando isso. Quando eu tava lendo essa parte, eu me sentia num livro da Kelly Slaughter, de tão pesado que era. Então, positivamente, como leitora, foi muito bom, porque eu não esperava, a surpresa foi boa, foi envolvente, me deixou com raiva, assim, despertou todos os sentimentos certos na hora certa. Me faz pensar que o título do livro é muito bem adequado, é o tal do beijo do rio, a gente vê ele ser mencionado algumas vezes durante o livro, mas é muito mais o significado do que tinha depois do rio, sabe? E, putz, cara, aquele lugar abandonado, até agora eu não acredito direito, porque eu continuo em choque, eu fiquei em choque. No mais, fiquei muito feliz que o Lucas pode viver a vida dele sem ter que passar por aquilo, que o Daniel, pelo menos, conseguiu salvar ele, que era o objetivo da Romeu e da Jéssica, salvar as próximas crianças para que aqueles homens horríveis não continuassem fazendo isso. E apesar de, tipo, da forma como foi, acho que o Romeu foi muito corajoso de se sacrificar para que pudesse quebrar esse ciclo de crueldade que eles faziam com as pessoas daquela cidade. E claro que o plano do Romeu e da Jéssica não saiu bem como era esperado, né? Porque naquele rolê da arma, do Patrick pegar a arma, desviou completamente a atenção. Demorou muito mais, deu muito mais rondas. Mas no fim foi bom pra que tudo fosse descoberto. No fim, a Jéssica que salvou o Daniel. Aquela delegada maravilhosa, ainda bem que ela entrou em cena, porque aqueles policiais da cidade estavam tudo envolvido. Então, ela entrou em cena, ela conseguiu resolver o problema. Ela foi maravilhosa e ela foi muito necessária pra toda a construção do livro. No final, é bom ver que a Sky foi até a água doce atrás do Daniel. Afinal, ela é a única amiga que ele fez na vida. E é muito bom ver que eles estavam juntos, que eles concluíram juntos. Bom ver que ele deu o encerramento, mas eu gostaria muito de ter visto a reportagem dele, muito mesmo. E é isso, gente. O livro não parou de me surpreender. Foi me surpreendendo, me surpreendendo, me surpreendendo. Até aquilo que como eu comentei. Eu imaginei que eu já sabia que tinha uma coisa de abuso. A forma como foi tratada, a forma como tudo aconteceu foi muito acima do que eu esperava. Fiquei muito surpresa. E gosto muito de ficar surpresas com livros. São coisas que me fazem dar notas altas pra eles. Por mais que eu ache que tenha algum defeito ou outro, esse livro me surpreendeu demais.
Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do livro, se vocês não gostaram, se é ou não é o estilo de vocês de leitura. Como é um gênero que eu gosto mais, também é um gênero que eu fico mais animada de ler. Eu vou com uma perspectiva melhor quando eu começo ele, mas eu também tenho mais expectativa. Então é mais fácil de me frustrar, e nesse caso eu não fiquei frustrada, eu fiquei bem feliz com a conclusão dele. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o like, me sigam nas outras redes, e se vocês forem fazer compras na Amazon, não deixem de utilizar meu link. Até o próximo vídeo. Beijos!